Continente africano. Área: 30.370.000 km², 492 grupos étnicos, 36 línguas diferentes, 54 países, berço da humanidade. Este será o palco da nossa história de hoje. Este é o Historificando, eu sou o Professor Fábio e bem-vindos à História do Mali. A nossa história começa com o Rei Leão. Opa, peraí! Rei Leão errado. Ô, produção, arruma isso aqui. Ah, sim, agora vai. Bom, o Império do Mali foi fundado pelo Rei Leão Sundiata Keita em 1235, após unificar as tribos mandingas para derrotar o exército dos Sossos. O Império Malinês foi um dos maiores e mais poderosos reinos africanos, tanto em poderio militar como em riquezas. Era formado por diversos povos, com destaque para os mandingas, também chamados de malinques. Sundiata Keita garantiu as bases do seu novo império graças à formação de um grande conselho, o Guibara, formado por líderes tribais e mercadores árabes. O Reino do Mali era governado por uma monarquia centralizada, cujos reis deveriam ser escolhidos dentro do clã Keita. O rei recebia o título de Mansa e governava auxiliado por um conselho formado por líderes tribais e anciãos, sendo as assembleias realizadas no Palácio Real. A monarquia Mali era extremamente centralizada. No entanto, o Mansa atribuía diversas funções aos seus ministros, cujos quais o auxiliavam na organização do império. Nas zonas periféricas desse mesmo império, havia reis que se submetiam à autoridade do Mansa e o ajudavam a governar o território. Boa parte do que sabemos sobre Sundiata Keita vem dos relatos orais feitos por sábios chamados griots. Os griots mantêm viva a tradição e a história do seu povo através de histórias que são contadas de geração para geração, sempre de forma oral. São conhecedores das artes, das plantas e das tradições do seu povo. No passado, era comum serem contratados para servirem como professores e conselheiros dos mais jovens. A importância dos griots é tão grande que o poeta Hampâté Bâ, do Mali, disse: "Quando morre um velho, é como se uma biblioteca inteira tivesse sido incendiada." O continente africano tem proporções colossais e, como tal, apresenta uma grande variedade de paisagens e biomas. O Império do Mali se desenvolveu na face ocidental da África, na faixa denominada de Sahel. O Sahel se estende desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. Essa região também ficou conhecida genericamente de Sudão, batizada pelos árabes que, na sua língua, quer dizer Terra dos Negros. Vamos então deixar o Brasil para conhecer um pouco mais de perto essa importante região da história africana. A capital do império era a cidade de Niani. No entanto, a força econômica dele estava nas cidades de Bambuque e Buré, de onde vinha a produção de ouro. Estima-se que naquele período, 2/3 do ouro que circulavam eram provenientes da África. Na cidade de Tagaza eram extraídas toneladas de sal, item de grande valor no comércio. Em Tombouctou, na área mais ao leste do império, às margens do rio Níger, um dos mais importantes da região do Sahel, essas mercadorias eram revendidas para o resto do mundo. Tombouctou era o centro de uma importante rota comercial, que ligava o interior da África, o Mar Mediterrâneo e a Península Arábica. Logo após ter se firmado como Mansa, Sundiata Keita se converteu à religião islâmica, graças à influência árabe na região. Por conta disso, o islamismo se propagou no Reino do Mali e diversas mesquitas, que são templos religiosos do Islã, foram construídas. Em Tombouctou foi erguida a mesquita e universidade de Sankoré, o que fez com que a cidade não só fosse um polo comercial, como também um grande centro de estudos e ciências. Ainda hoje, Sankoré está em atividade e abriga milhares de manuscritos antigos, escritos em árabe, que contam e investigam a religião islâmica como também a história do Mali. Infelizmente, na atualidade, esse grande patrimônio histórico da humanidade está ameaçado por conta da ação de terroristas extremistas, que não conseguem perceber a grandiosidade do legado dessa civilização. Podemos encontrar provas da grandiosa riqueza do Mali na figura de um dos seus mais famosos monarcas, Mansa Musa. Em 1312, Musa assumiu o trono do Mali e se encarregou não só de manter a riqueza do reino, mas também de expandi-la. Em 1314, Musa viajou para a cidade de Meca, na Península Arábica, como manda a religião islâmica.
No entanto, promoveu uma enorme caravana com milhares de pessoas, todas carregando ouro. A quantidade de ouro levada por Musa foi tão grande que, durante sua passagem por cidades como Cairo e Constantinopla, ele causou uma gigantesca inflação, desvalorizando a moeda local, em razão da enorme quantidade de ouro que estava circulando no mercado. Acredita-se que Mansa Musa tenha sido o homem mais rico da história, com uma fortuna que até hoje não se conseguiu calcular. Apesar do grande poder econômico e militar, o Império Mali ruiu graças a conflitos internos causados pelas sucessivas lutas pelo trono. No século XV, diversos outros centros econômicos começaram a rivalizar com os Malinques. O reino dos Songhai foi um desses centros, que prosperaram pelas mudanças e acabaram por utilizar seus recursos para se expandirem e conquistarem territórios vizinhos, incluindo aí o reino dos Malis.